Oiê, Nerd falando. E hoje a gente vai falar sobre as origens de ordem paranormal. Basicamente, a origem é o que você faz ou fazia antes da ordem. Pode ser uma profissão ou a razão da sua desocupação. Lembrando, nessa série eu tô falando só o básico de ordem paranormal. Então eu vou usar as origens do livro base. Caso vocês queiram, eu vou trazer as versões adicionais, como Sobrevivendo ao Horror e talvez outras homebrews, depende do que vocês vão pedir. Primeira origem, acadêmico. Basicamente, pesquisador, professor, universitário. Experiências treinadas são ciências e investigação. Lembrando, ciências serve para conhecimentos científicos específicos e investigação serve para detectar pistas e analisar uma cena de crime ou de algum caso sobrenatural. A habilidade do acadêmico é saber é poder. Quando faz um teste usando o intelecto, pode gastar 2 PE para receber mais 5 nesse teste. É uma habilidade que inicialmente é muito quebrada, é muito bom de se usar, mas eu acho que também não se perde tanto quando você usa mais avançadamente, dependendo da sua build. Se você for um investigador, tipo assim, se sua ficha for focada para, por exemplo, investigação ou medicina, esse mais 5 pode ser útil. Ironicamente, o próximo é agente de saúde. Basicamente, você tem experiência como profissional da saúde. Enfermeiro, farmacêutico, médico, psicólogo, socorrista, qualquer um que possa prestar esse serviço de primeiros socorros ou tratamentos prolongados. As suas perícias são intuição e medicina. Intuição, lembrando que é uma das perícias mais interessantes, dá para você literalmente prever alguma coisa ou perceber além do que está sendo mostrado. Então é uma perícia boa narrativamente. E medicina é para você ajudar seus colegas machucados, então ajuda para suporte. A habilidade do agente de saúde é técnica medicinal. Sempre que cura um personagem, adiciona seu intelecto no total de PV curados. PV, pontos de vida. Mas, assim, eu acho essa habilidade muito defasada. Inicialmente é relevante, porque cada pontinho conta. Mas progressivamente só vai piorando. Eu acho que a partir do next 30% já não é tão relevante assim. 30%, 40% por aí. Já não é tão relevante. Amnésico. Basicamente você perdeu a memória. As suas perícias treinadas são a escolha do mestre. E você tem vislumbres do passado como habilidade. Uma vez por sessão, pode fazer um teste de intelecto, DT 10, para reconhecer pessoas ou lugares familiares. Basicamente, você pode lembrar do caso, você pode ganhar informações a mais do caso. Assim, para quem quer investigar, talvez seja bastante relevante, além de ser narrativamente muito interessante, porque você não sabe quem você foi e nem o que você vai descobrir. Então, jogar de amnésico é uma experiência assim muito boa. Artista, basicamente você trabalhava com arte, ator, músico, escritor, dançarino, influenciador, tudo que envolve arte. Suas perícias treinadas são arte e enganação. O que eu acho muito interessante em enganação, com artes você só pode impressionar, mas com enganação você pode fazer
muita coisa. Assim, para resolver as coisas na conversa e na manipulação, enganação é uma das perícias mais úteis. O top perícias sociais é enganação, diplomacia e intimidação. É o que você vai usar. Então é bem interessante ter enganação aqui. E a sua habilidade seria Magnum Opus. Você é famoso por uma de suas obras. E alguém no meio da cena pode reconhecer você. Para a pessoa que reconhece você, você recebe mais 5 em teste de presença contra ela. Por exemplo, se eu tentar enganar alguém que conhece uma obra minha, que seria um fã, eu tenho mais 5 nessa enganação. Ou diplomacia, ou intimidação, ou literalmente qualquer coisa baseado em presença. Atleta. Não tem muito o que explicar. Atleta, esportista, pode ser, sei lá, um nadador, jogador de futebol, jogador de basquete, jogador de vôlei e por aí vai. As perícias são acrobacia, que é bem relevante. A acrobacia dá para você incluir contorcionismo, passar por lugares pequenos, pular, bastante coisa. E atletismo é razoável. É uma perícia que dá para você a habilidade de correr além do seu limite uma rodada, mas fora isso não tem tanta utilidade. Sua habilidade seria 110% quando faz um teste de perícia usando força ou agilidade, exceto luta e pontaria. Você pode gastar 2 PE para receber mais 5 nesse teste. De novo, o mesmo que o acadêmico. No começo é muito bom, mas não deixa de ser relevante progressivamente. Você meio que ganha acesso a habilidades que você não teria, a perícias que você não teria. Então é bem interessante, principalmente para combatentes que já não tem tantas perícias assim. Próximo é o chefe, cozinheiro, amador ou profissional. As perícias treinadas são fortitude, a famigerada, a infame, a nunca utilizada fortitude. Isso é usado no bloqueio. Pronto, falei. E profissão, cozinheiro. Profissão é uma perícia que pode ser adaptável e dependendo do que for sua profissão, como no caso a profissão é cozinheiro, você sabe cozinhar. Coisas relacionadas à alimentação. Essas seriam as habilidades da profissão cozinheiro. A habilidade do chefe é ingrediente secreto. Em cenas de interlúdio, pode fazer a ação se alimentar para cozinhar um prato especial. Você e todos os membros do grupo que fizeram a ação de se alimentar recebem o benefício de 2 pratos. Caso o mesmo benefício seja escolhido 2 vezes, seus efeitos se acumulam. E eu vou dizer, o chefe é subestimado, tá? Porque assim, você pode ganhar dados a mais no interlúdio, então é relevante. Você pode recuperar pontos de esforço, que são basicamente sua energia, sua mana. Você pode recuperar pontos de vida, então é bem relevante. O próximo, tudo que eu não gosto no mundo, o criminoso. Já joguei de personagem com essa origem, não me arrependo, foi a personagem mais maluca que eu já fiz. Mas não dá pra dizer que não foi um desafio. Basicamente, criminoso comete crimes. Eu não sei imitar o meme do Vetor. Paia. Basicamente, suas perícias são, obviamente, crime. Que lembrando, basicamente, você pode, com o crime, roubar, sabotar objetos dos outros. Basicamente, tudo que tiver de errado possível, você faz, na maioria das vezes, com crime. E furtividade. Furtividade é basicamente você ficar furtivo, você se esconder, você perseguir alguém sem ser pego.
Isso faz sentido. A habilidade é... Não concordo com esse nome, tá? Mas o nome da habilidade é o crime compensa. No final de uma missão, escolha um item encontrado na missão. E em sua próxima missão, você pode incluir esse item no seu inventário sem que ele conte os seus limites de itens por patente. Basicamente, você vai ter esse item sem ter que prestar conta nenhuma. É uma habilidade relevante para campanhas longas. Campanhas curtas, principalmente o one shot ou missão única, não tem por que você fazer isso, a não ser que o mestre faça uma adaptação. Mas fora isso, eu não vejo possibilidade de ter alguma utilidade você escolher essa origem. A não ser se for narrativo. Assim, lembrando, vocês podem escolher uma origem defasada só pela resenha. Eu fiz muito isso, eu fiz muito agente de saúde. Agora, o próximo é o Bambambam, o Supremo, a origem mais babaca que tem nessas opções. Por quê? Pelo simples motivo de que ela é muito boa. Boa demais, não devia ter. Sim, eu só fiz um personagem com essa origem, foi literalmente a coisa mais OP que eu já fiz. Vocês vão entender o porquê, eu vou explicar. É o cultista arrependido. Basicamente, você fazia parte de um culto. As suas perícias treinadas são ocultismo e religião. Com o ocultismo, você sabe identificar criatura, identificar ritual. Tudo relacionado a estudos ocultos é ocultismo. E religião, eu acho que eu não preciso explicar. São conhecimentos sobre religião. Sua habilidade é traços do outro lado. Você possui um poder paranormal à sua escolha. Porém, começa o jogo com metade da sanidade normal para sua classe. De novo, é uma habilidade quebrada. Principalmente pelo motivo de que acumular poderes paranormais pode te dar acesso a novos poderes de nível mais alto. Por exemplo, se você tem 2 poderes paranormais de morte, você pode liberar o surto temporal, que é uma das habilidades mais OP do jogo. Então você, sai um passo na frente de todo mundo, com 50% do necessário para conseguir uma habilidade desse nível. Então, assim, é bem interessante. Mas se você for combatente, é muito arriscado, porque combatente não tem muita sanidade. Indo pelo rumo contrário, o desgarrado é feito exatamente para combatente que quer combater a vida. O desgarrado é basicamente um nômade, um mendigo, qualquer pessoa que não tinha uma vida muito normal, social na cidade. Basicamente uma pessoa que já resistiu a bastante adversidade. Esse é o desgarrado. Perícias treinadas, famigerada, fortitude. Pela milésima vez. Eu não vou explicar de novo o que é fortitude, porque eu já expliquei umas 10 vezes, eu acho. E sobrevivência. Lembrando, sobrevivência é sua capacidade de sobreviver em situações adversas, o que faz bastante sentido para essa origem. Com sobrevivência, você pode montar um acampamento. Você pode rastrear um animal, ou pessoa, ou criatura. Você pode usar isso também para achar comida, ou para conseguir fazer um racionamento decente. Sua habilidade, uma habilidade bem relevante, inclusive, se você quiser combar a vida, você recebe 1 ponto de vida a cada 5% de Nex. Ah, mas só 1 ponto de vida é pouco. Amigo, na hora do combo, qualquer pouquinho ajuda muito. Principalmente de vida, e principalmente esse, porque, vamos supor, você tem 10 de Nex. Você tem 2 pontos de vida. Mas se você tiver 50, você tem 10 pontos de vida. E assim, máximos que eu já vi chegar são 200 e pouquinho. Eu nunca vi um chegar a 300. Nenhum personagem que eu vi, nem 99% de Nex chegou a 300. Talvez eu não tenha conhecido muitos combeiros. Mas assim, essa é a faixa normal.
no máximo 200 e pouquinho. Então 10, 20 já é um valor relevante a se considerar. Mas você também pode usar a origem desgarrado como ocultista, que faz sentido mecanicamente, porque você vai ganhar mais vida, tudo que falta no ocultista é vida. Mas não só isso, um eremita pode ser um desgarrado. Então você pode, por exemplo, criar uma narrativa de um personagem, só um exemplo, talvez um cigano, que teria ao mesmo tempo ligação com o oculto e ligação com ser um eremita. Eremita é quem sai viajando por aí. Resumo, faz sentido. É bem interessante, inclusive, desgarrado ocultista. Engenheiro, uma das minhas favoritas. Já joguei várias vezes de engenheiro. Basicamente é um inventor. O engenheiro põe na prática o que os acadêmicos imaginam só na teoria. Suas perícias são profissão e tecnologia. Como engenheiro, você tem uma ferramenta favorita. Um item à sua escolha, exceto armas, conta como uma categoria abaixo. Por exemplo, um item de categoria 2 conta como um item de categoria 1 para você. E lembrando, isso se refere ao tipo de item. Por exemplo, se minha ferramenta favorita for uma granada incendiária, o que eu já fiz, a granada incendiária, todas as que eu tiver terão a categoria diminuída. Vão de 1 para 0. O próximo é executivo. O mais entediante de todos, basicamente, você tinha um trabalho de escritório. Suas perícias são diplomacia e profissão. E sua habilidade é processo otimizado, sempre que faz um teste de perícia, durante um teste estendido, uma ação para revisar documentos, físicos ou digitais. Pode pagar 2p para receber mais 5 nesse teste. Basicamente, você é o cara da papelada. E, sinceramente, não vou mentir, é bem entediante narrativamente, mas é bastante útil para a investigação. A próxima origem é investigador. O investigador pode ser um agente do governo, um policial, um perito forense, um investigador privado, detetive particular e etc. Suas perícias treinadas são em investigação e percepção. Lembrando que percepção é uma das habilidades mais relevantes, porque muitas criaturas atacam na surdina. E sua habilidade é faro para pistas. Uma vez por cena, quando fizer um teste para procurar pistas, você pode gastar 1 PE para adicionar mais 5 nesse teste. De novo, habilidades com relação a mais 5 de Nex começam muito bem e se mantêm relevantes. Não exatamente boas ou ótimas, mas interessantes. A próxima é lutador. Basicamente, um praticante de arte marcial ou um brigão de bairro. Alguém que tem experiência em brigar. As perícias treinadas são luta e reflexos, o que é bem justo. Luta, basicamente, é a porradaria, a trocação de soco, arma corpo a corpo. E reflexos é para você evitar um efeito como, sei lá, uma explosão, porque você usou a velocidade. Também ajuda na esquiva. Esses pontos são adicionados à sua esquiva, que é usada para evitar a maioria dos golpes. Sua habilidade é mão pesada. Você recebe mais 2 em rolagens de dano com ataques corpo a corpo, incluindo com armas corpo a corpo. Eu já vi muita gente confundir e achar que é só no soco e achar que o lutador é mais defasado do que ele já é, mas até que dá uma ajuda no começo. Mas só no começo mesmo. Magnata, basicamente, você seria um riquinho. E basicamente, suas perícias são diplomacia e pilotagem. Pilotagem é uma perícia muito relevante, muito subestimada, porque muitas vezes, 90% das vezes, alguém vai precisar dirigir o diacho de uma van. Que ordem e van é quase interconectado. Você tá jogando uma mesa de ordem, é obrigatório ter uma van. E se não tiver ninguém que saiba dirigir, a equipe acaba naquela humilhação de ter que pedir ou ordem
Na moral, libera o motorista aí pra gente, porque nenhum sabe dirigir. Pai, já tive muita equipe assim. E sua habilidade é patrocinador da ordem. Seu limite de crédito é sempre considerado um acima do normal. Basicamente, se você tem um limite de crédito baixo, esquece. Ele é médio agora. Se você tiver médio, ele é alto. Se você tiver alto, ele é infinito. Lembrando, infinito não significa que você vai poder ter itens infinitos à torta e à direita. É só o limite de crédito, o nome do limite de crédito. Próximo, mercenário. Basicamente, saudade de aluguel. Todo mundo sabe o que é um mercenário. As perícias treinadas são iniciativa. Basicamente, definem quem vai começar e quem vai terminar. Quem vai agir primeiro, quem vai agir depois, então é bem relevante. E a outra perícia é intimidação, que é justo, é interessante. E sua habilidade é posição de combate. No primeiro turno de cada cena de ação, você pode gastar 2 PE para receber uma ação de movimento adicional. Basicamente, você dobra o seu deslocamento. É bem interessante, mas eu acho que é um pouco nichado. Próxima origem é militar. Basicamente, você serviu em alguma força militar, como o exército ou a marinha. Suas perícias treinadas são pontaria, basicamente para atirar, piu-piu, e tática. Tática, lembrando, é estratégia de combate. Dá para ser usada para você comandar os outros e dar vantagem a eles. É relevante para suporte, a perícia em si. E sua habilidade é Parabellum. Espero que eu tenha falado isso certo, porque eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Você recebe mais 2 em rolagens de dano com armas de fogo. É a mesma coisa que o lutador. A habilidade é literalmente a mesma coisa que o lutador, só que para armas de fogo. O operário pode ser um pedreiro, industriário, operador de máquina, descarregador de caminhão, literalmente qualquer coisa que envolva trabalho braçal. Suas perícias treinadas são famigerada fortitude e profissão. Sua habilidade é ferramenta de trabalho. Você escolhe uma arma simples ou tática que, a critério do mestre, poderia ser usada como uma ferramenta em sua profissão, como uma marreta para um pedreiro. Você sabe usar a arma escolhida e recebe mais uma em testes de ataque, rolagens de dano e margem de ameaça com ela. Basicamente, você tem mais chance de crítico, o que para uma habilidade inicial é bem interessante. Mas lembrando, essa também é uma habilidade bem nichada. O próximo é policial. Basicamente, você fez parte de uma força de segurança pública, polícia civil ou militar. Suas perícias treinadas são percepção e pontaria, e sua habilidade é patrulha. Você recebe mais 2 em defesa, o que sinceramente é bem relevante. Dá para dar uma ajudada muito boa. Religioso, basicamente você é um devoto ou sacerdote de alguma fé, independente da religião. Suas perícias treinadas são religião e vontade. Vontade serve para resistir a efeitos mentais e dano mental, então bem importante. Então é bem importante. E sua habilidade é acalentar. Basicamente você acalma usando a religião, o que narrativamente pode ser interpretado como exorcismo. E eu adoro isso, eu adoro quando tem um personagem religioso que usa o acalmar como exorcismo. Sei lá, descoladíssimo. Além disso, quando acalma a pessoa, ela recebe um número de pontos de sanidade igual a 1d6 mais sua presença. Ou seja, você é a única criatura nesse mundo, de todas as origens da versão básica de ordem, que pode
curar sanidade. Muito bem, obrigada. É uma habilidade OP. Assim, porque a quantidade é pouca, você pode pensar pouco dessa habilidade, mas é uma habilidade relevante. Tipo, não tem mais nada nesse sistema que faça você curar a sanidade além de descanso. Então, poder curar durante combate é bem OP. Próxima, servidor público. Servidor público basicamente servia a um órgão do governo, ao cara da burocracia. Tem intuição e vontade. E sua habilidade é espírito cívico. Sempre que faz um teste para ajudar, você pode gastar um PE para aumentar o bônus concedido em mais 2. E começando a saga dos possivelmente desocupados, a gente tem o teórico da conspiração. Basicamente é o famoso terraplanista, acredita em reptiliano, Illuminati, nova ordem mundial, esse tipo de maluco aí. Suas perícias treinadas são investigação e ocultismo. E sua habilidade é eu já sabia. Você não se abala tanto com entidades ou anomalias, afinal você sempre soube que tudo isso existia. Você recebe resistência a dano mental igual ao seu intelecto. Eu não tenho muita experiência com o teórico da conspiração porque eu não usei, mas eu não acho essa habilidade muito relevante. Talvez seja útil no começo, mas mais pra frente, depois dos 30%, acho que já não é tão interessante. TI. Não, os TI não são desocupados. Eu vou avisar quando eu estiver falando dos possíveis desocupados. Basicamente um programador, engenheiro de software ou simplesmente o cara da TI. Suas perícias treinadas são investigação e tecnologia. E sua habilidade é motor de busca, a critério do mestre. Sempre que tiver acesso à internet, você pode gastar 2 pontos de esforço para substituir um teste de perícia qualquer por um teste de tecnologia. Próxima origem, trabalhador rural. Você trabalhava no campo ou em áreas isoladas, como fazendeiro, pescador, biólogo, veterinário ou qualquer outra coisa relacionada. Suas perícias treinadas são adestramento, lembrando que é para tratar dos animais, e você pode usar os animais com treinamento para fazer coisas por você que você não sabe. Por exemplo, eu não tenho pilotagem. Eu posso usar adestramento e subir numa carroça, comandando um jegue. De qualquer jeito vai se locomover. Lento que não dá nem para dizer, mas uma hora chega. E a outra perícia é sobrevivência. E sua habilidade é desbravador. Quando faz um teste de adestramento ou sobrevivência, você pode gastar 2 PE para receber mais 5 nesse teste. Além disso, você não sofre penalidade de deslocamento por terreno difícil. O que é bem interessante, porque terreno difícil é um saco. A movimentação fica ruim, os ataques ficam ruins, tudo fica ruim. Eu não gosto de lidar com um terreno difícil em ordem, especificamente. Mas, ironicamente, eu nunca joguei de trabalhador rural. Eu acho que porque eu não saberia interpretar muito bem. O máximo que eu vi de rural na minha vida foi a galinha jurema do quintal do meu pai, então. Trambiqueiro, o próximo. Basicamente, pode ser bicheiro, estelionatário, qualquer coisa assim que ganha dinheiro de um jeito não muito legalizado. Basicamente, você usa a lábia, a sorte, para ganhar vida. Suas perícias treinadas são crime e enganação, por motivos de... é óbvio. E sua habilidade é impostor. O que me fez escolher essa origem muitas vezes foi essa habilidade. Basicamente, uma vez por cena, você pode fingir que você tem uma perícia e fazer um teste de enganação. E você gasta só 2 PE para isso. Você pode ser um combatente e meter uma investigação treinada. Assim, faz mais sentido com ocultistas ou especialistas, dependendo do caso.
mas para combatente mecanicamente é muito vantajoso. Próximo, universitário. Basicamente, você estudava numa faculdade. Suas perícias são atualidades e investigação, e esse é o desgarrado dos pontos de esforço. Basicamente, você recebe mais um PE e mais um PE adicional a cada Nex ímpar. Lembrando, isso não afeta a DT de seus efeitos. Além disso, seu limite de PE por turno aumenta em 1. E por último, mas não menos importante, vítima. Basicamente, você foi uma vítima do paranormal. Suas perícias treinadas são reflexos e vontade. E sua habilidade é cicatrizes psicológicas. Você recebe mais um de sanidade a cada 5% de Nex. Esse é o desgarrado da sanidade. Enfim, essas são as origens. Eu falei tanto que elas fazem, quanto a minha opinião sobre o uso delas. Mas lembre-se, a maioria dos jogadores de RPG joga pela narrativa, joga pela resenha, então você não precisa escolher a origem mais OP, mais quebrada, mais vantajosa, se não faz sentido com a sua história. Lembrando, RPG é sobre contar histórias, não só sobre vencer. Aliás, raramente é sobre vencer. Então é isso. Beijinhos, câmbio, desligo.